Olá pessoal, hoje nós vamos falar na aula de hoje ciência do sistema solar, certo? Vamos lá, 11 fatos sobre o nosso sistema solar que irão te impressionar, então fica atento na aula de hoje, certo? Vocês vão entender bastante algumas curiosidades sobre o sistema solar. O sistema solar foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos e sua complexidade ainda guarda muito mistério para nós. Quando mais os cientistas descobrem sobre ele, mais nos fascinamos com as características distintas dos planetas, suas luas, fenômenos estranhos que, por vezes, nem a ciência consegue explicar. Veja, então, 11 fatos importantes sobre o sistema solar, o nosso lar na Via Láctea. Primeiro fato, existem muitos tipos diferentes de objetos do sistema solar, como vocês estão observando aí pelas imagens. Além do Sol e dos planetas, nosso sistema solar abriga luas, planetas, anões, cometa, asteroide, gás e poeira. Em termos de número de cada um desses objetos, nosso conhecimento atual é o seguinte: uma estrela, o Sol, 8 planetas, que é o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, 5 planetas anões, que é Plutão, Almia, Ceres, Makemake e Eris, 181 luas, 566 mil asteroides e 3.100 cometas. Em questão de massa, o Sol compreende a mais de 99,8% do sistema solar, com o planeta Júpiter respondendo pela maior parte da massa do restante. O planeta mais quente não é o que está mais próximo do Sol, certo? A temperatura média em Vênus é de cerca de 468 graus Celsius, já a de Mercúrio é cerca de 427 graus Celsius. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e, por causa disso, muitos assumem que ele possua a maior temperatura. Enquanto isso, Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, deveria ser mais frio por estar em média 48 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que Mercúrio. Porém, a distância não é o único fator que conta. Mercúrio não possui atmosfera, nem mar, nem manta de aquecimento para ajudar a manter o calor do Sol. Vênus, por outro lado, é envolta por uma atmosfera inesperada, espessa, cerca de 100 vezes mais densa do que a atmosfera da Terra. Essa atmosfera impede que parte da energia do Sol escape de volta para o espaço, elevando a temperatura geral do planeta. E além de espessa, a atmosfera é composta quase inteiramente de óxido de carbono, um potente gás de efeito estufa. Assim, a temperatura sobe para um nível muito acima do que seria esperado, fazendo com que ele se torne o planeta mais quente. Plutão possui um diâmetro menor que o Brasil. A maior distância entre o Brasil, contada olhando, é de 4.174 km, graças à nave espacial New Horizon. Sabemos que Plutão tem 2.371 km de largura, pouco mais da metade da largura do Brasil. Certamente, em tamanho, Plutão é muito menor do que qualquer outro planeta, tornando mais fácil entender e por que da União Astronômica Internacional ter mudado seu status de planeta para planetoide. Os campos de asteroides não são um perigo para as nuvens, como vocês podem observar aí, né? Em muitos filmes de ficção científica, as naves espaciais são ameaçadas por campos de asteroides, mas na verdade o único cinturão de asteroides que conhecemos está entre Marte e Júpiter. E embora existam dezenas de milhares de asteroides nele, eles são bastante espaçados e a probabilidade de se colidir com um deles é pequena. Na realidade, as naves espaciais devem ser deliberadamente orientadas em direção a asteroides para terem a chance de fotografar um deles. Existem vulcões que expelem água ao invés de lava, viu? Isso é importante vocês saberem que existem vulcões que expelem água ao invés de lava. Quando falamos de vulcões, geralmente pensamos no Monte Vesúvio, no Monte Santa Helena ou qualquer outro vulcão expelindo lava, certo? Mas na verdade eles não necessitam necessariamente do magma ou da lava. Um vulcão se forma quando um reservatório subterrâneo de um mineral ou um gás quente e fluido entra em erupção, seja na superfície de um planeta ou de outro corpo astronômico não estelar. E a composição exata do mineral pode variar muito. Na Terra, pessoal, a maioria dos vulcões usa lava,
que contém silício, ferro, magnésio, sódio e vários minerais complexos. Mas na Lua de Saturno, chamada Enceladus, na Lua de Netuno, conhecido como Tritão, e outros mais, a forma motriz é o gelo. A água se expande quando congela, enormes pressões podem se acumular, assim como em um vulcão normal da Terra, quando o gelo interrompe e o vulcão gelado é formado. Quase tudo na Terra possui elementos raros, né? A composição elementar do planeta Terra é formada principalmente por ferro, oxigênio, silício, magnésio e enxofre, níquel, cálcio, sódio e alumínio. Embora tais elementos tenham sido detectados em locais por todo o universo, eles existem em quantidade bem pequena, se comparada com a abundância de hidrogênio e hélio. Sendo assim, a Terra é composta em sua maior parte por elementos raros. Existe rocha de mar na Terra. Vocês sabiam disso? Análises químicas de meteoritos encontrados na Antártica, no deserto do Saara e em outros lugares mostram que eles são originários de Marte, contendo composição quimicamente idêntica à atmosfera marciana. Esses meteoritos podem ter sido expelidos de Marte devido a um impacto de meteoro ou asteroide no planeta, ou por uma enorme erupção vulcânica colidindo mais tarde com a Terra. Mesmo corpos muito pequenos podem ter lua, viu? Corpos pequenos podem ter alguma lua. Antigamente se pensava que apenas um objeto tão grande quanto o planeta pode ter satélites ou luas naturais. De fato, a existência de luas com a capacidade de um planeta de controlar gravitacionalmente uma lua em órbita era usado como parte da definição do que o planeta realmente é. Além disso, os cientistas não acreditam que corpos celestes menores tivessem gravidade suficiente para segurar uma lua. Porém, em 1993, a sonda Galileu passou pelo asteroide Ida de 32 km de largura e descobriu sua lua de 1,6 km de largura, a Dácil. Desde então, mais luas foram descobertas orbitando outros corpos menores em nosso sistema solar. Isso como é interessante. Não estamos nem perto do centro da galáxia. Podemos medir grande distância em todo o universo, observando objetos conhecidos como velas padrão, um tipo de explosão de estrela que tendem a ter a mesma luminosidade, facilitando a previsão de quão longe elas estão de nós. Mas, olhando para a nossa vizinhança, descobrimos que não estamos nem perto do centro da nossa galáxia, Via Láctea. Segundo a NASA, estamos a cerca de 264 trilhões de quilômetros do buraco negro supermarciano central, o que é uma boa notícia para nós. O sistema solar não termina em Plutão, é importante vocês saberem disso. Hoje, nem sequer consideramos Plutão um planeta, mas muitos ainda têm a impressão que o sistema solar termina nele. Porém, a ciência já descobriu numerosos objetos orbitando o Sol, que estão consideravelmente mais distantes do que Plutão, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Em 2012, cerca de 35 anos depois de deixar a Terra, em uma viagem só de ida para fora, o sistema solar Voyager 1 passou pela área onde o ambiente gasoso do Sol termina e dá lugar às estrelas no espaço interestelar, em uma distância de 17 bilhões de quilômetros da Terra. Ao longo do século XX, os cientistas criaram hipóteses de que o tamanho do sistema solar se estende quase 2 anos-luz, isto é, 125 mil vezes a distância do Sol. Viu, pessoal? Como essas informações são importantes, são curiosidades do sistema solar. Nós vivemos dentro do Sol? Será que nós vivemos dentro do Sol? Normalmente pensamos no Sol como sendo aquele grande bola de luz, 150 milhões de quilômetros de distância. Mas, na verdade, a atmosfera externa do Sol se estende muito além de sua superfície visível. Nosso planeta orbita nessa atmosfera tênue e vemos evidência disso quando rajadas de vento solar chegam nos polos do nosso planeta. Nesse sentido, definitivamente vivemos dentro do Sol, mas a atmosfera solar não termina na Terra. As rajadas solares já foram observadas em Júpiter, Marte, Saturno, Urano e até meio distante do Netuno. De fato, acredita-se que a atmosfera solar externa, chamada de heliosfera, se estenda por meio de 16 bilhões de quilômetros. Viu, pessoal? Então, essas foram algumas curiosidades sobre o sistema solar. Espero que vocês tenham compreendido e depois eu vou disponibilizar a atividade que vocês irão realizar, certo? Até a próxima aula. Espero que tenham gostado do vídeo, certo?